Tempo. Boa noite. Eu sou Marcelo Araújo. Opa, escorregou aqui. Estamos a começar mais uma edição de A Live. Entrevistas interessantes aí, com pessoas de várias áreas falando sobre os mais diversos temas. E hoje nós vamos receber Adriana Monteiro, que vai falar com a gente sobre os direitos da pessoa com deficiência. Adriana Monteiro acabou de chegar e já vou adicioná-la à nossa conversa. Live. Ô Adriana, boa noite, tudo bem? Oi, Marcelo, boa noite. Um prazer estar aqui contigo. Prazer meu também. Muito obrigado aí por aceitar o convite e participar para falar de um tema tão importante quanto esse. Legal, obrigada, tá? Convite maravilhoso. Eu que agradeço aí a sua presença. Eu vou fazer uma breve apresentação da Adriana e aí eu passo para as questões. Enfim, a nossa convidada de hoje, Adriana Monteiro, é graduada em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, UniCeub. Desde 1999, ela atua como advogada militante em direitos de mulheres e de pessoas com deficiência. Sua vida acadêmica é centrada na defesa dos direitos humanos, em assessoria jurídica popular. Adriana tem experiência em mediação de conflitos e facilitação de discussões. Já atuou como assessora jurídica voluntária no terceiro setor de 2005 a 2014 nas ONGs Síndrome do Amor, Movimento Orgulho Autista Brasil, Mercado Solidário e Projeto Sementes da Esperança, coordenando diversos projetos. Ela também exerceu o cargo de secretária executiva do Conselho de Defesa dos Direitos da Pessoa com Deficiência do Distrito Federal e foi presidente da Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com Autismo da OABDF. Aí a Adriana atuou como consultora da Organização Mundial de Saúde, junto ao Ministério da Saúde, no Programa Nacional de Atenção à Pessoa com Deficiência e no Programa Nacional de Saúde de Atenção à Pessoa em Situação Oncológica. Esse é um currículo resumido, bem resumido da Adriana. Eu combinei com ela, ela me passou o currículo, eu falei, ela falou, não precisa falar tudo e não e tal, porque ela tem uma vasta, ao longo desses mais de 20 anos de atividades, né? Nessa área. A Adriana tem uma extensa atividade, inclusive acadêmica, em várias frentes. Eu fiz um resumo mesmo, uma síntese, mas quem vai falar melhor sobre o trabalho da Adriana Monteiro é a própria agora. Adriana, vamos falar então dessa questão que é tão importante, né, da pessoa com deficiência, uma questão que diz respeito à cidadania. Boa noite para todo mundo que está chegando também. Eu queria primeiro saber um conceito, o que significa a expressão pessoa com deficiência? Então, falar pessoa com deficiência, por que, né, se referir a pessoa com deficiência dessa forma? Porque foi um termo que foi cunhado por elas mesmas. Então, você já deve ter ouvido falar de deficiente, portador de necessidade especial, portador de deficiência. Esses foram termos que foram criados ao longo da história, né? E na última convenção interna, na verdade, na única convenção internacional, mas assim, na convenção que se firmou de uma forma mais sólida dentro do Brasil, que é a Convenção Internacional sobre os Direitos da Pessoa com Deficiência, é, foram ouvidos 192 países, né? Dentre eles estava o Brasil, com seus movimentos sociais, e as próprias pessoas com deficiência decidiram por esse termo, né? Então, ele foi firmado dentro da convenção pelas próprias pessoas com deficiência, é por isso que nós usamos pessoa com deficiência. E por quê, né? Porque quando você fala em portador, parece que você está portando algo que você pode deixar em algum lugar, né? Estou portando um objeto, posso deixar ele aqui ou levar ele comigo. E não, a pessoa com deficiência, a deficiência faz parte da identidade dela, né? Ela carrega a deficiência para onde ela vá. Também não falamos necessidade especial, porque todos nós temos alguma necessidade especial, né? Então, também não caberia. E leva a uma condição, como é que eu diria, meio de caridade, sabe?
gera um conceito caritativo, né? Então, que também não se aplica. Então, se resolveu por esse termo, pessoa com deficiência. Uhum. Adriana, quais são os principais tipos de deficiência? Então, as deficiências, elas são de vários tipos, né? A gente não consegue mais limitar os tipos de deficiência, porque hoje, dentro também do que entendemos como Convenção Internacional, nós entendemos um modelo biopsicossocial de deficiência. Então, é algo que está tanto biologicamente, né, no teu corpo, mas que também inclui fatores sociais, ambientais, atitudinais, que podem levar uma pessoa que aparentemente não teria uma deficiência a ser considerada pessoa com deficiência, tá? E volta a pergunta. Qual era a tua pergunta inicial que eu comecei a falar aqui e me perdi? Era justamente quais os principais tipos de Ah, as principais. deficiência, Então, né? assim, o que a gente mais vê é deficiência física, deficiência sensorial, deficiência auditiva, deficiência visual, a psicossocial, né? Mas não é bom se colocar tudo isso dentro de uma caixa, porque, por exemplo, Uhum, existem pessoas que têm uma deficiência biopsicossocial, uma deficiência psicossocial, desculpa, mas também tem uma deficiência visual, por exemplo, né? Temos autistas cegos, pessoas cadeirantes que têm surdez. Então, é para não se limitar a esse conceito. uhum. E muitas vezes nem são tão assim, é, aparentemente tão fáceis de identificar, né? Eu lembro que uma vez eu Isso. fiz uma reportagem em 2003, eu acho, eu trabalhava no Jornal Correio Brasiliense, e fiz uma reportagem que envolvia cães-guia e acessibilidade, etc. E tinha um rapaz que ele tinha um problema de visão, enfim, que ele dizia que ele quase não enxergava. E ele pedia, às vezes, para que os ônibus parassem, é, e quando os ônibus paravam para ele subir, às vezes ele reclamava, ele contou que às vezes o cobrador, o motorista, o encaravam de forma feia, assim, agressiva, Sim. tipo dizendo, ué, mas você não tem nada porque você está subindo. E ele tinha que explicar que ele praticamente não enxergava, né? Enfim. Sim, nós temos muitas deficiências não visíveis, né? Por exemplo, questões anatômicas internas mesmo que levam a pessoa a uma condição de deficiência e que você olha para ela e você não vê deficiência nenhuma. Por isso também aquela coisa do justiceiro, né? De ver um carro na vaga da pessoa com deficiência e sai alguém andando, e ir lá e pinta o carro e põe na internet também não é bacana, porque às vezes a pessoa Uhum. realmente tem uma deficiência, só que ela não é aparente. Uhum. Daí a importância sempre de usar aquele adesivo, né, que a pessoa coloca no Isso. carro, porque, enfim, isso já responde qualquer questão, né? E também ninguém está Exatamente. autorizado a depredar o carro de ninguém, independentemente do motivo. Se você acha que tem algum problema, alguma irregularidade, chama a polícia, o Detran, o responsável É por aquele isso. estacionamento, mas não Para vai, averiguar, mas não. vai depredar o carro de ninguém, né? Isso não se faz. Adriana, eu Uhum. queria saber, enfim, por que motivo você é advogada, é da área de direito, mas por que motivo você decidiu se dedicar especificamente a essa área, que é uma área de defesa tanto dos direitos das pessoas com deficiência, quanto a área de defesa das mulheres? Eu acho que pela minha formação, primeiro, porque quando eu estudava no curso de direito, eu tinha muita dificuldade de me identificar com direito. Então, eu não gostava de direito nos primeiros semestres, né? Até que eu fui encaminhada para a Defensoria Pública e comecei a trabalhar na defensoria com meninas e mulheres violentadas, mas naquela época a gente não tinha a Lei Maria da Penha. E a partir daí eu me interessei pela área de direitos humanos, comecei a atuar nessa área de uma forma mais. Eu já tinha
uma questão antiga que era da pastoral carcerária, que eu cheguei a trabalhar na pastoral carcerária, né? Então tinha essa militância, digamos assim. E aí comecei a me interessar mais pela área de direitos humanos. Me formei, comecei a trabalhar com o direito de família, que é a minha área de atuação primária, é o direito de família e violência doméstica. E depois eu tive dois filhos, e os meus dois filhos têm deficiência, né? A Ana Luísa é uma menina com síndrome de Angelman e, e autismo, e meu filho mais novo foi diagnosticado também com autismo. Então, ele, de uma forma muito mais leve, e a Ana Luísa de uma forma muito mais comprometedora, né? Mas os dois têm suas características. E aí eu precisei batalhar muito por eles. Então, eu comecei a me interessar, porque todas as portas eram fechadas para mim. E aí eu pensava, poxa, se eu que sou advogada, estou levando porta na cara, né? Quem dirá quem não tem conhecimento nem acesso à justiça? E aí foi que eu comecei a me interessar e estudar sobre os direitos da pessoa com deficiência. Porta na cara em que sentido? Todas as portas se fecham, Marcelo, porque começa com uma briga por tentar achar um diagnóstico, depois você precisa encontrar uma escola para os teus filhos, aí depois é o plano de saúde que começa a negar atendimentos, né? Uhum. Você vai num cardiologista, eu não atendo, mas como assim você não atende? Porque é diferente, mas por que é diferente? Tem coração do mesmo jeito, e aí não sabe como atender, né? Então, você, você começa a pensar que não existe outro caminho a não ser você lutar para que seus filhos sejam reconhecidos como cidadãos, né, e tenham acesso a todas as coisas que as outras pessoas também têm. Certo. Enfim, já que a gente está falando justamente de acesso, quais seriam assim os principais direitos da pessoa com deficiência? Enfim, devem ser São, vários, né? são os direitos inerentes a todos nós, né? A todas as pessoas, enquanto direitos humanos. E claro que em alguns momentos existem a questão de se diminuir essa desigualdade, né? De brigar um pouco por equidade. Então, por exemplo, crianças em sala de aula têm direito a acompanhantes especializados, se precisarem, né? As pessoas com deficiência têm direito à prioridade em processos judiciais, as pessoas com deficiência têm prioridade em filas de emergência, as pessoas com deficiência têm a questão do próprio transporte público. É, São vários os direitos assim que eu não conseguiria colocar aqui para você, Uhum. né? Mas que envolvem todas as áreas, desde lazer, cultura, até o direito à saúde, à educação de uma forma maior, assim. A gente pode até citar alguns que nós vemos, por exemplo, no nosso dia a dia, que, por exemplo, são as vagas, né, especiais, né, que são Uhum. destinadas tanto a pessoas com deficiência como também aos idosos, caixas preferenciais, né, em supermercados e outros estabelecimentos comerciais, né, concurso público e vestibulares, eu não sei dizer Tem, exatamente tem, o que tem, mas tem tem uma alguma cota, questão, tem cota, não é isso? tem cota para concurso, para vestibular depende da faculdade, né? Tem uma cota do SISU, mas aí vai depender da faculdade se ela é adepta ou não às cotas para as pessoas com deficiência. Existe isso. Uhum. Acredito que também no momento de fazer a prova, a pessoa precisa de um atendimento Adaptação diferenciado. razoável, isso, adaptações na hora das provas, né? Tanto em concurso, como no próprio dia a dia da pessoa, né, que faz uma faculdade, tem direito a ter a prova adaptada, todas essas coisas.
E, enfim, você até citou esse caso, né? Enfim, para as pessoas não se precipitarem, né? Às vezes alguém para numa vaga e a pessoa às vezes julga, né? No primeiro Uhum. momento, essa pessoa não é deficiente, está andando normalmente e tal. É, mas existe de fato um desrespeito grande também a esse tipo de coisa. Vagas é muito comum, eu vejo aqui muito em Brasília, né? Que é onde eu moro. Você também mora em Brasília, mas acredito que seja uma situação recorrente em qualquer grande cidade brasileira, até cidades brasileiras, o desrespeito, né, a essa questão, por exemplo, das vagas do deficiente, pessoas que param que às vezes não sequer têm aquele adesivo, como desrespeitam também as vagas dos idosos, né? Você vê às vezes. Esses dias eu estava vendo uma reportagem, acho que foi no DFTV, foi no DFTV que, enfim, para quem está fora de Brasília, é o noticiário local da Rede Globo aqui, como tem o RJTV, MGTV, etc. E essa reportagem mostrou justamente um carro, né? Uhum. Uma pessoa que estacionou, uma pessoa com deficiência que estava estacionada num lugar e foi fechada por uma outra pessoa que parou o carro na frente, foi embora e deixou o carro lá parado e voltou depois, foi filmado e tudo, e a pessoa, inclusive, reclamando e alegando essa questão. Então, esse desrespeito é muito frequente, enfim, por mais que existam leis e se puna isso, mas a própria sociedade, os próprios cidadãos têm que se conscientizar que eles devem respeitar isso, que eles não podem infringir, invadir e desrespeitar o direito das outras pessoas, não? Eu acho que tem muito uma coisa assim, que é colocada como se fosse um privilégio, né? E não um direito necessário, né? Então, não sei se quem está me assistindo, ou você, já teve a oportunidade de sair de casa com uma cadeira de rodas, entrar no estacionamento, procurar uma vaga, aí tira a pessoa da cadeira, põe a pessoa no carro, tira do carro, põe na cadeira. E isso é cansativo, né? A própria dinâmica é cansativa. E tem muitas outras questões, assim, que as pessoas talvez não se liguem. Por exemplo, a necessidade de ir a um banheiro, né? Como muitos têm, e às vezes não tem, por exemplo, por mais que exista a acessibilidade no espaço, faz uso de sonda, faz uso de outros equipamentos que não serão, por exemplo, ou a própria fralda, que não vai ser ali naquele banheiro que ela vai conseguir utilizar. Então tem que sair correndo de um lugar para pegar, entrar no carro e ir até um local onde ela possa realmente ter as suas necessidades satisfeitas, né? E então, são as dinâmicas da vida que fazem com que a prioridade seja necessária, certo? A Eu questão, por acho. exemplo, das rampas é muito importante, né? É, rampa é muito importante, né? Eu acho assim que as pessoas têm um conceito de acessibilidade, primeiro, muito restrito. Uhum. Primeiro, as pessoas, quando pensam no imaginário e no senso comum, o que se pensa sobre acessibilidade, né? Porque não é muito falado sobre isso, se pensa em rampa, corrimão, é, aqueles pisos táteis, né? Acho que são as coisas que as pessoas mais veem. Mas, por exemplo, existem vários tipos de acessibilidade. A acessibilidade da atitude é um tipo de acessibilidade, acessibilidade atitudinal. É você ver que você pode fazer alguma coisa para diminuir a sua diferença do outro, né, em determinado momento. Então, por exemplo, um autista vai no restaurante, a mãe fala: olha, pode trazer a comida um pouquinho mais rápido, porque meu filho não consegue esperar muito, né? Então, ter esse olhar diferenciado e esse atendimento rápido é uma forma também de acessibilidade, porque ela vai fazer com que a pessoa permaneça no local. A acessibilidade ela vai além da entrada no local, ela vai também
na questão do permanecimento, né? De você poder permanecer ali naquele espaço. Acessibilidade para pessoas cegas, né? Tem vários tipos de acessibilidade para pessoa cega, para pessoa surda, para pessoa autista, por exemplo, a questão da iluminação, do som, faz muita diferença para que ela esteja e adentre o local primeiro e depois permaneça nele. São várias as minúcias de acessibilidade, né, que muitas pessoas desconhecem, certo? Uhum. Adriana, eu queria saber um pouco sobre esse trabalho que você desenvolve, né, justamente em defesa dos direitos dessas pessoas, para assegurar esses direitos. Você podia falar um pouco a respeito da sua atividade, do seu trabalho? Bom, primeiro, o meu trabalho é um trabalho típico de advogado mesmo, né? Então, as pessoas me contratam para, de repente, entrar contra o plano de saúde, entrar contra a escola, entrar contra é, um determinado estabelecimento que infringiu uma questão de acessibilidade importante. Então, é um trabalho primeiro de advogada. E além desse trabalho de advogada, eu procuro fazer um trabalho informativo nas redes sociais, dentro dos espaços que eu posso, né? Eu dou muita palestra, tenho feito muita live, assim como eu estou fazendo aqui com você. Também, como muito tempo nessa área, também tenho muitas associações das quais eu já pertenci e uma a qual eu ainda pertenço, que é a Síndrome do Amor, eu ainda atuo dentro da Síndrome do Amor. Então, faço esse trabalho voluntário lá com eles, né? E às vezes ingressando com ações judiciais de forma coletiva, né? Esse é o meu, esse é o meu trabalho. Uhum. E que você citou algumas das instituições, né, a quem você so- é, é solicitada, né, por essas pessoas, normalmente entra com ações, né? Citou planos de saúde, estabelecimentos comerciais, escolas. Eu queria que você falasse um pouco, são três casos, né, especificamente, de demandas, por exemplo, relativa a plano de saúde, demandas referentes a escolas e, no caso, estabelecimentos comerciais. Quais são as mais frequentes, as queixas mais frequentes em relação a essas empresas? Planos de saúde geralmente é porque não querem pagar determinados tratamentos, determinadas terapias, determinadas cirurgias, né? Se negam a fazer o atendimento adequado, porque dentro da rede, tanto pública como privada, infelizmente, da mesma forma que, por exemplo, isso não é falado na comunicação, não é falado no direito, o próprio direito é muito ausente sobre a questão da pessoa com deficiência, é ausente também na saúde. Então, muitos médicos, muitas clínicas, o próprio plano de saúde não tem pessoas capacitadas para atendimento e não entende a necessidade de determinadas demandas que são levadas até os planos, né? Então, por exemplo, eu preciso fazer uma determinada terapia. Mas eu tenho esse terapeuta aqui para te oferecer. Só que você vai ver o currículo da pessoa, ela não tem nenhuma especialização naquela área, ela não tem a menor noção de trabalhar com aquele indivíduo, e o plano insiste em colocar aquele profissional ou aquela única clínica que ele disponibiliza para o atendimento que não vai satisfazer a necessidade daquela pessoa. Então, nós acabamos ingressando com a ação judicial, né? Isso acontece também com questão de cirurgia, home care, todas essas questões. Outra coisa que você me perguntou da educação, né? Escolas, Educa... por exemplo. Educação é muito cunho assim mais forte de preconceito mesmo. Então, não querer por exemplo, incluir um determinado aluno numa turma, recusar determinados passeios, recusar determinadas tarefas, recusar atendimentos especializados, por exemplo.
pessoas cegas em sala de inclusão. Elas têm todo um direito, né, para terem seus materiais adaptados em braille, ter a própria prancha de visual, que se coloque para elas aquelas demandas mais importantes que elas têm de forma acessível, né? Então, vai fazer um texto, tem que ler para aquela pessoa, porque ela não vai enxergar o texto. Então, essas coisinhas mínimas que as escolas não, às vezes, se negam a fazer durante muito tempo para uma pessoa. Geralmente, quem vai procurar a justiça não está tendo um direito negado naquele momento, ela está lutando há muito tempo para conseguir ter acesso. Ela já conversou várias vezes, ela já se desgastou de todas as formas, ela já pediu pelo amor de Deus e não respondem à demanda que ela está ali colocando, né? É, e em relação. Qual foi a outra? Eu Só falei saúde e educação. Pode falar. estabelecimentos comerciais, mas eu queria só te fazer ainda uma pergunta dentro dessa questão da educação, das escolas, né? Porque, Sim. enfim, eu não sou especialista, não poderia falar, talvez você certamente pode falar, explicar para a gente, né, que há alguns anos, né, era comum haver as chamadas escolas para pessoas especiais, né? Aqui em Brasília, por exemplo, tem Sim. em qualquer lugar. Mas pelo que eu vi recentemente, parece que o caminho. Isso é até uma forma, inclusive, de segregar essas pessoas, né? Quando o melhor caminho na educação talvez seja justamente integrá-las com as outras pessoas, né? Eu queria saber um pouco de você. Se você tem conhecimento de como anda essa situação e na sua visão, se o caminho, qual seria a melhor solução, se você não acha que essas ditas escolas para pessoas especiais, elas acabam não aumentando a distância, né? Enfim, Aumenta. as barreiras. Enfim. Ah, é bom que você perguntou isso. Bom, a gente está numa batalha, né? Quem estiver aí assistindo pode nos apoiar contra um decreto, que é o decreto 10.502, que foi proposto pelo governo Bolsonaro, né? E que volta com essas escolas especiais, que na verdade nós estávamos assim, num processo de tentar reverter, né? Que elas não, que elas fossem aos poucos acabando. Bom, como eu te disse, minha filha mais velha tem 19 anos e tem complicações severas, né? Então, ela é uma dessas alunas que está no ensino especial até hoje. E por quê, né? Porque quando ela nasceu há 19 anos atrás, nós não tínhamos muita. Primeiro, eu era uma pessoa sem conhecimento ainda muito vasto sobre o assunto, né? Tinha um conhecimento muito limitado, e o que todo mundo me dizia é que ali seria o melhor espaço para ela, né? Porque naquele momento, há 19 anos atrás, quase 20, né? Nós tínhamos pouquíssimas escolas inclusivas, né? As escolas não tinham essa perspectiva de trabalhar com inclusão. Isso era a exceção. A regra era o ensino especial, certo? Então, ela foi encaminhada para o ensino especial e lá está até hoje. E é um caminho muito difícil, sabe, Marcelo? Porque você passa a estar à parte do mundo, né? Você tem um ambiente semi-protegido, porque para muitos parece um ambiente protegido. Ah, ela está ali, ela só tem uma professora, que é essa ideia que se vende, né? Ela só tem uma professora, ela está numa turminha que é ela mais um. Então, ela tem todo um atendimento pedagógico voltado para ela. Mas as pessoas esquecem que a gente aprende com o outro, né? Com certeza, hoje eu vou sair daqui com um aprendizado e você também, porque nós estamos dialogando. Eu estou aprendendo com você, você está aprendendo comigo. Nós aprendemos um com o outro, né? E você não ter a oportunidade do convívio te tira muita coisa, sabe?
Por mais que você tenha ali, eu tenho um atendimento pedagógico para aquela pessoa, ele não adianta muito, sabe? Porque ele é inócuo, né? Onde ela aplica? Em que ela coloca? Com quem ela conversa sobre aquilo, né? Você sai da sala de aula, quando você era pequeno, a gente era pequeno, a gente se lembra, a gente saía da sala de aula, ia brincar com o amiguinho, usava uma palavra que a gente tinha escutado na sala para encher o saco do outro, e é isso, né? O aprendizado é essa, ele não ele não é algo, como é que eu vou dizer, estanque, né? Ele precisa de movimento, aprendizado é movimento. Então, se alguém te passa uma informação, mas você não tem onde aplicar essa informação, 2 dias depois ela não serviu para mais nada na sua vida. E é isso, a falta do convívio, ela faz isso com as pessoas. E aí sim, voltando à questão do decreto, nós tivemos aí uma grande evolução nos últimos 15 anos, digamos assim, que foi a partir mais ou menos de 2004, 2005, onde se começou a trabalhar de uma forma quase que obrigatória a inclusão. Então, por que que foi feito assim? Porque não teria outra forma de se fazer. Se você desse oportunidade, se excluiria. Então, se passou a um regime quase que impositivo de encaminhar as pessoas para a inclusão. E a partir desse regime impositivo, foi se obrigando que professores começassem a se capacitar, que os alunos da escola começassem a lidar com aquelas diferenças que estavam aparecendo ali, e que os pais também tentassem se envolver e administrassem aquilo. Então, nós tivemos um movimento de muita evolução nos últimos anos. Nós estamos chegando em 2020 com uma quantidade muito significativa de pessoas com deficiência entrando nas universidades, entrando nos concursos públicos, enfim, entrando nos mestrados, né? E coisa que antigamente era impossível de se conceber. E isso veio a partir da inclusão. Inclusive, sem inclusão, você não tem, por exemplo, mercado de trabalho para pessoa com deficiência. Ninguém sai do ensino especial e vai para o mercado de trabalho. Não existe isso, né? Então, isso foi sendo construído ao longo desse tempo. E a partir desse decreto, que abre de novo um espaço para que as escolas especiais retornem com tudo, né? Nós estamos assim muito tristes e desesperançosos, né, com essa possibilidade que se coloca nesse momento de que essas escolas retornem, né, de uma forma como uma regra, inclusive, né? É um retrocesso, né? Como É um tantos, retrocesso né? histórico muito grande. A questão, por exemplo, que foi muito falada nessa semana, né, de que de uma portaria, né, acho que do Ministério da Saúde, que extinguiria várias ações e programas no atendimento da saúde mental, inclusive estimulando um outro retrocesso, que no caso seria a volta de políticas manicomiais, né, enfim. É muito retrocesso em 2 anos, é inacreditável. É inacreditável o que a gente está vivendo. Certo. E você toca numa questão interessante também, né, em criar escolas inclusivas também, da capacitação dos professores, né, porque também não é só você dizer, essa escola é inclusiva e vai receber essas pessoas a partir de hoje, se o professor não está capacitado, se os alunos não estão recebendo alguma, enfim, pode-se dizer também uma capacitação, uma orientação para conviverem com as diferenças, porque isso vai gerar bullying, vai gerar uma série de Sim. problemas. Então, assim, é uma visão realmente interessante essa que você nos trouxe de escolas inclusivas, né, ao invés de escolas separando as pessoas, né? Sim, não dá mais para em 2020 nós estarmos classificando quem pode ou não estar no espaço, né?
Certo. Adriana, e faltou ainda, eu te pedi um comentário também, você falou em relação a questionamentos sobre planos de saúde, sobre escolas e estabelecimentos comerciais. Quais são as maiores queixas? Estabelecimento comercial é muito de recusa de atendimento também. Então, é, por exemplo, vou te citar um caso específico, né, de um rapaz que ele foi comprar um carro numa concessionária e aí ele teve vontade de ir ao banheiro nessa concessionária. A concessionária não tinha um banheiro adaptado. Ele pediu para que ajudassem ele a entrar no banheiro e as pessoas meio que ficaram com medo e se recusaram a ajudar ele a entrar no banheiro, que não era adaptado para ele. E acabou que ele fez as necessidades dele ali, né? Então, ele se sentiu muito humilhado, né, pela situação e ingressou judicialmente contra essa concessionária com danos morais. Então, são várias as situações assim, essa eu falei de dano moral, mas a gente tem muito de recusa de atendimento, assim, mais escrachado mesmo, do tipo, não atendo esse tipo de pessoa aqui, né? Então, vai fazer uma compra numa loja e precisa de uma adaptação de um produto. Ah, eu não quero adaptar o produto, mas por que você não pode adaptar o produto, né? Eu não estou falando de não estou falando de um fone de ouvido, mas estou falando de um produto que é adaptável, né? E aí se recusa a adaptação do produto, como por exemplo num restaurante, né? Que a comida é adaptável. Então, essas questões assim que as pessoas acabam recorrendo ao judiciário. A Tassiane pergunta se ele ganhou, ganhou, Tassiane. Legal, a justiça, ela tem, como é que ela tem procedido nesses casos? Ela tem sido, enfim, Eu acho que é uma das poucas áreas assim em que a justiça ela costuma ter um olhar mais humano, sabe? Em que a gente consegue geralmente algumas causas assim de uma forma melhor do que em outras áreas. Eu acho que a maioria do nosso judiciário, pelo menos aqui no DF, e dentro dos tribunais superiores também, né, por mais que eles não conheçam os direitos da pessoa com deficiência, quando isso é colocado no papel e se explica o que está acontecendo, e o advogado faz uma interface, conversa com o juiz, conversa com o promotor, geralmente eles têm uma política de atender aquela demanda. Adriana, você falou essa questão desse decreto, é o decreto 10.502, né, do governo Uhum. federal. Como é que você avalia hoje a situação do Brasil na inclusão das pessoas com deficiência? De uma forma geral, você acha, enfim, houve avanços, mas certamente tem muito a se fazer ainda, né? Não, eu acho assim que o Brasil avançou muito, como eu te falei, em muito pouco tempo, né? Inclusive, Marcelo, porque assim a questão da pessoa com deficiência é importante que se diga, ela é atrasada no mundo inteiro, porque a primeira vez que se fala de uma forma mais robusta sobre inclusão de pessoas com deficiência é a partir da Declaração dos Direitos Humanos, né? Onde começa uma discussão nesse sentido, com a criação da ONU, que é de 1948. Então, nós não temos 100 anos aí, né? É menos do que a abolição da escravatura. Então, eu sempre digo que se existe um preconceito que ainda é pior do que os demais, é o capacitismo, que é o preconceito contra a pessoa com deficiência, porque é muito recente. Então, e a gente ainda vê muita coisa no sentido de muito preconceito
com características de benevolência, né? Então, por exemplo, um preconceito que a gente coloca aqui agora, falando aí desse decreto, é: olha, existe uma escola muito melhor para esse menino, né? Ele pode estudar naquela escola que vai ter tudo que ele precisa, né? Então parece que você está fazendo algo que é benéfico, é uma benesse para aquela pessoa, quando na verdade você está dizendo: olha, aqui você não entra. Então, por essa característica da questão da pessoa com deficiência ser ainda muito recente, eu acho que o Brasil é um país muito avançado em inclusão diante dos contextos, né? O Brasil é o primeiro país assim que encarou a questão da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas de uma forma vigorosa. É, Assim como nós encaramos muita coisa. Infelizmente, nós temos aqui aquela coisa do vira-lata, né? Então, o país foi o primeiro a enfrentar a questão do Fome Zero de uma forma muito corajosa, digamos assim, né? Mas as pessoas não veem isso. As pessoas não percebem a grandeza que foi aquela política do Fome Zero, como as pessoas também não percebem a grandeza que foi a política de inclusão nos últimos anos. Então, eu acho que para a realidade do Brasil, para o país que nós somos, com todas as dificuldades que nós temos, inclusive de recursos, né, com as desigualdades sociais imensas, o Brasil ele é avançado em inclusão. O que nós precisamos hoje é conscientizar de uma forma melhor a sociedade, conscientizar o judiciário, o legislativo, o executivo, para que essas políticas que já estão, de alguma forma, sedimentadas na lei, elas saiam do papel e cheguem até o cidadão, né? Uhum. Inclusive, sensibilizar, por exemplo, as empresas, né, indústrias, né, enfim, Sim, como você falou, tem produtos às vezes que poderiam ser adaptados e isso não acontece, né? Enfim, eu não sei, por exemplo, a questão dos automóveis, se hoje no Brasil tem um mínimo de adaptação, enfim, não sei como tem é. sim. Nós temos leis, inclusive, que vendem esses automóveis a preço mais em conta, né? Então, temos sim. O difícil é acessar o que está na lei. Em termos de lei, nós somos muito avançados. O avanço do que está na lei que é difícil. A questão da desigualdade social é muito ruim no nosso país, né? Então, isso atinge de uma forma muito transversal a tudo, né? Seria essa questão social um dos maiores entraves para que as pessoas com deficiência possam exercer os seus direitos na plenitude? Ou além Eu da acho questão que social, sim, tem sabia? outras? Não, tem outros, claro, mas assim, eu acho que a questão social ela é muito grave, porque, por exemplo, quem está dentro de uma classe média, dentro de uma classe alta, consegue, ainda que seja judicialmente, acessar seus direitos. Mas quem está numa, numa camada menor social, né? Tem muita dificuldade de acesso por conta da falta de defensoria, da falta do Ministério Público, e de todas essas questões que às vezes um advogado resolveria, mas a pessoa não consegue contratar um advogado. Então, eu acho que essa questão social, eu vejo muita gente falar assim: porque quem tem um filho com deficiência, tanto faz se a pessoa tem dinheiro, se a pessoa não tem dinheiro, o sofrimento, a dificuldade que ela passa é a mesma. Não é, não é. Se você tem condições de andar com seu filho de carro, se você tem condições de pagar um plano de saúde para o seu filho, se você tem condições de contratar um advogado e brigar com a escola, não tem nenhuma comparação. Assim, as pessoas, as camadas mais pobres, elas sofrem de uma forma muito desigual mesmo.
É, enfim, essa questão social se reflete em tudo, né? E sempre, como É. você falou, para quem não tem condições, os efeitos são sempre mais fortes, né? Inclusive tem um estudo da ONU, que agora eu não vou lembrar qual foi a organização que fez, foi PNUD, não vou lembrar, mas que ele trata justamente da condição da pessoa com deficiência em relação à pobreza. Ele faz um paralelo de como a pessoa com deficiência, ou ela é pobre ou ela vai se tornando pobre, justamente pela falta do acesso à política. Então, por exemplo, uma pessoa com deficiência nasce numa família de classe média. Aí aquela família, ela precisa empreender muitos recursos no custo de tratamento, de acesso daquela pessoa. E aí ela vai diminuindo sua capacidade de renda. Às vezes uma mãe, por exemplo, ela tem que abandonar o emprego, aquela profissão que ela tinha para se dedicar a esse filho. E aí, infelizmente, o Estado ele não dá o suporte para essa família, né? Então, para que aquela mãe, por exemplo, possa se dedicar a esse filho e não sofrer uma queda tão grande na sua qualidade de vida. E o que nós vemos é isso, assim, pais saindo de casa, nasce a criança com deficiência, o homem abandona, fica a mãe solo, é, aquela mãe solo não dá conta de cuidar daquela criança e de trabalhar ao mesmo tempo, ela não sabe o que ela faz, aí ela vai decaindo na sua condição, né? Aquela pessoa com deficiência que deveria estar sendo amparada, aquele amparo não chega até ela, porque o cuidador dela está desamparado. Então, é muito complicado. Isso acontece com muita frequência, esse abandono, né, de homens que abandonam enfim, mulher, a companheira, a esposa, por essa Olha, questão. é tão triste, mas foi feito um estudo pelo Instituto da Adriana Dias, que agora eu estou tentando lembrar aqui o nome do instituto. E a questão do abandono em síndromes raras, por exemplo, é 93% dos homens que não cuidam. Eles simplesmente evaporam daquela família, né? 93% é um índice altíssimo e absurdo. Absurdo mesmo. Adriana, enfim, justamente falando dessas pessoas com menos poder aquisitivo, né? Que às vezes não podem realmente recorrer a um advogado, pagar. Tem instituições públicas ou da sociedade a quem elas possam buscar apoio, enfim, quais seriam? Sim, eu sempre indico que elas procurem as associações que cuidam dos direitos específicos, né? Então, por exemplo, dentro das síndromes raras, nós temos associações, para cada síndrome tem uma associação. Então, ela procure na internet informações sobre aquele diagnóstico que ela teve ou que seu filho teve. Busque informações dentro dessa associação, porque às vezes a associação tem caminhos mais simples, né? Às vezes a pessoa está lutando sozinha e ela tem uma associação que pode dar um suporte para ela e dizer, ó, vai por aqui, porque aquelas pessoas já passaram por aquilo antes dela, né? Então, ela pode dar um caminho. Então, as associações, os conselhos estaduais e municipais da pessoa com deficiência também são muito importantes, porque os conselhos, eles são paritários. Então, eles geralmente têm os movimentos sociais e também o governo. Então, isso pode criar pontes. Pessoas do movimento social criam pontes com Secretaria de Educação, com Secretaria de Saúde, e podem ajudar as pessoas que procuram seus conselhos. Outra, claro, Defensoria Pública, né?
para saber se ela tem direito a alguma coisa. É importante sempre fazer distinção, as pessoas confundem. O que que eu faço na defensoria e o que que eu faço no Ministério Público? O Ministério Público ele cuida de causas coletivas. Então, por exemplo, vamos dizer que na sua cidade tem um problema sério de acessibilidade nas calçadas e você está revoltado com aquele problema. Você vai procurar o Ministério Público. Ele cuida das causas coletivas. Aquilo diz respeito a todas as pessoas com e sem deficiência que passam naquela calçada, né? Então, ele cuida das causas coletivas. Agora, se eu tenho um problema com o meu filho precisa de um medicamento, eu não consigo acessar esse medicamento. Aí eu vou na Defensoria Pública, que a Defensoria Pública é que cuida das causas individuais, certo? Certo. Você elogiou bastante a legislação brasileira, né? Enfim, até na comparação com outros países. É, tem alguma política pública que, na sua opinião, ainda é necessária ser implementada? Algumas legislações para, enfim, garantir Ah, esses direitos? tem muitas, tem muitas. A gente tem uma necessidade de regulamentação de muitas coisas, né, que foram leis que foram criadas e nunca foram regulamentadas. Por exemplo, a comunicação alternativa é uma questão que as pessoas precisam muito e não tem regulamentação sobre comunicação alternativa no país. Pessoas acamadas, por exemplo, que precisem de determinadas questões, também não recebem tanto suporte da nossa legislação. Então, eu acho que existe muita coisa a ser regulamentada. Algumas coisas a serem criadas, tem, sempre tem. Uma coisa que eu acho que a nossa legislação está muito falha ainda é no direito de pessoas que não têm uma deficiência, mas que têm transtornos parecidos com os da deficiência. Por exemplo, uma criança com TDAH, né, que ela tem um transtorno de déficit de atenção, ela precisa de suporte dentro da escola, da sala de aula, mas ela não tem nenhuma legislação que a proteja, né? Então, essas pessoas também precisam, né? As questões de saúde mental, de forma assim, majoritária, são muito ignoradas. Como você já falou, né? A gente está vendo até uma tentativa aí de voltar ao manicômio. Então, as questões de saúde mental, de uma forma geral, e que afetam muitas pessoas com deficiência, são ignoradas. Adriana, e você também tem essa atuação junto com o direito das mulheres também, né? Enfim, você também trabalha com essa área, né? Enfim, em relação, semana passada, inclusive, tivemos uma pessoa aqui que fez também uma live, a Mariana Jacob, falou sobre, trabalha no Senado, falou sobre a questão do machismo, do assédio, do estupro, diversas questões. Você também atua com o direito de mulheres, né? O que você tem, o que ainda a gente vê muito em relação à violação de direitos das mulheres, por exemplo? Ai, todas. Eu acho que as minorias, elas são muito... os direitos das pessoas que vivem num grupo minoritário, né? Elas são sempre muito parecidas, as questões são sempre muito parecidas, né? É claro que atinge de uma forma diferente, mas são muito parecidas. Então, as mulheres, assim, é uma questão que realmente passam os anos e parece que não melhora em nada, sabe? A gente vê coisas todos os dias, assim, dentro do próprio judiciário que são inacreditáveis, né? Dentro de ações que eu protocolo, advogados às vezes se referem a mim de forma absurda dentro de processos. Nós vemos, por exemplo, dentro das ações judiciais que eu proponho, o que eu vejo muito é que às vezes foge. Por exemplo, mamãe vai entrar com uma ação de guarda contra o menino. Aí, quando o homem vai se defender, o pai da criança vai se defender, ele não cuida daquela questão como interesse do menor,
né? Ele não cuida daquela questão como o pai da criança, o interesse dele é simplesmente de diminuir aquela mulher. Então, vem questões como do tipo, ela sai à noite para beber, ela adora se encontrar com as amigas, ela faz doutorado, é quase um crime você fazer doutorado, tá? Então, são questões assim que pegam nesses detalhezinhos como se a mulher não tivesse o direito de ter uma vida além de ser mãe, né? Ela não pode ser profissional, ela tem que ser sua mãe. Ao mesmo tempo, ele não quer dar a pensão para ela ficar em casa, né? Então, fora assédio, estupro, violência doméstica, assim, que é de todo cunho, né? É financeira, é violência de toda ordem, né? Moral, psicológica, sexual. São muitas as questões que atingem as mulheres, infelizmente. Teve esse caso simbólico recentemente, né, da youtuber, né, que foi não é nem constrangido, foi insultada, né, no processo em que ela era vítima de um estupro, acusado, em que o É, advogado do acusado a desqualificou completamente na frente do juiz, do promotor, que inclusive foram coniventes e culminou naquela absurda sentença do estupro culposo, né, sem intenção é. de ser cometido, né? Enfim, Aquela como situação se que a isso fosse Mariana possível. aquela situação que a Mariana vivenciou, ela é muito comum. As pessoas acham que não, mas ela é muito comum, né? De se colocar fotos no processo. Foi engraçado que na mesma semana da Mariana, eu estava defendendo uma ação que uma mulher está lutando pela guarda da filha e ela tem uma questão de alienação parental. O pai está com a menina e o pai não deixa a mãe ver a criança, né? Então, nós entramos com pedido para reverter a guarda em favor dela, e o que o pai fez foi juntar os autos, ao invés dele se defender e dizer assim: olha, não, eu deixo a mãe ver a criança, a mãe que não quer, qualquer mentira desse tipo, ele juntou um monte de fotos dessa mãe que ele pegou no Facebook dela. É, dentro de parada LGBT, bebendo em boate. é. Então, ele em nenhum momento contestou que ele deixa que ele proíbe a menina de ver a mãe. Ele não falou sobre isso. Ele só disse assim: olha, ela faz isso aqui, né? E o juiz já estava caminhando para analisar as coisas por aí, né? Para analisar, realmente ela faz isso aqui, né? Quando isso não importa nem um pouco aos autos, né? Isso não tem nenhuma importância aos autos. Qual é a importância que tem essa mulher ir na parada LGBT com o fato dela não poder ver a filha, né? Nós estamos em 2020, quando as pessoas LGBTs, na verdade, adotam crianças, né? Por que que essa mãe ela tem que ser proibida de ver a filha porque ela vai na parada LGBT? E aí são essas questões que se colocam nos autos que as pessoas acham que aconteceu só no caso da Mariana, mas que são frequentes, infelizmente. Infelizmente, né? E na sua opinião, o que é preciso para combater essa cultura do machismo, né? Que é a maior responsável por diversas formas de violência contra a mulher, que você bem falou, né? Violência física, sexual, etc. Eu acho que o caminho para o combate de todas os preconceitos contra as minorias, ele vai na questão do empoderamento. Porque quando as mulheres começam a ocupar cargos de poder, quando as pessoas com deficiência começam a ocupar também cargos de poder, quando as pessoas pretas começam a ocupar cargos de poder, quando as pessoas LGBT ocupam cargos de poder, é, elas também têm direito a uma voz que ecoa, sabe? Porque a minha voz aqui embaixo é muito pequenininha.
né? A tua voz é muito pequenininha, mas quem está lá em cima pode nortear a política. Quem está lá em cima pode dizer o Brasil que a gente quer. Então, eu sempre penso que o caminho para combate ao machismo, à LGBTfobia, a todas essas questões, ela passa pelos espaços de poder. Adriana, eu queria falar com você também, porque você tem uma atuação de uma forma específica, mas também uma atuação geral com direitos humanos, né? E nos últimos tempos, nos últimos anos, né, enfim, não é uma coisa tão nova, mas tem se intensificado o ataque de forças, digamos, mais reacionárias, no sentido de criminalizar a defesa dos direitos humanos no país, né? Enfim, que muitas vezes tem aquelas velhas acusações, né, de que as ONGs que trabalham com o tema defendem bandidos, né? Isso às vezes é ventilado, inclusive, na imprensa, enfim, por porta-vozes não tão, é, enfim, conscientes, né, do seu papel. Mas, e ao mesmo tempo que existe essa criminalização, né, essa tentativa de criminalizar uma coisa tão básica, a própria ONU tem a Declaração dos Direitos Humanos, de criminalizar essa defesa, a gente tem visto nos últimos tempos também o aumento da violência, principalmente contra essas pessoas excluídas, né, os mais pobres, principalmente a população negra, né, o caso do rapaz que foi morto há algumas semanas no Carrefour, né? Ontem tivemos 1000 dias completados do assassinato da vereadora Marielle Franco, lá do Rio de Janeiro, ainda sem resposta sobre quem é o mandante, que era uma pessoa também que fazia justamente a defesa das comunidades mais pobres Que contra as estava tentando milícias, ocupar o espaço de poder, né? Que estava tentando tentando ocupar o ocupar o espaço de espaço, uma poder. mulher negra, LGBT, e que defendia justamente essas comunidades das milícias, dessas organizações criminosas que praticamente tomaram o Rio de Janeiro, né? Enfim, e curiosamente, após a morte da Marielle, esse assassinato covarde dela, ainda sem resposta, grupos também da extrema-direita começaram a atacar a história e a memória dela, inclusive com notícias falsas, acusando-a de ter relacionamento com crime organizado, com narcotráfico, com bandidos. Como é que você vê, de um lado, essa tentativa de criminalizar a defesa dos direitos humanos, principalmente dos mais pobres, dos excluídos, e, ao mesmo tempo, um avanço da violência? Esses dias também, outro caso lamentável, duas crianças negras, pobres, claro, assassinadas na Baixada Fluminense, lá no Rio de Janeiro, em meio a um tiroteio. Caso daquele garoto que foi assassinado também, a Polícia Federal invadiu a casa dele, foi fuzilado, a Ágata. Enfim, como é que você vê essa situação, no mínimo, assim, assustadora, né? Que é algo muito perigoso. Eu não tenho nem palavras. Eu acho que toda vez. Porque se você parar para pensar que uma população, né, um povo, nega direitos humanos, é algo muito estranho, porque será que aquele povo ele não se sente dentro da humanidade? Como é que ele nega um direito que é dele? Como é que uma pessoa pode ser contra direitos humanos se ela é humana? Para mim, uma incongruência, assim, uma falta de noção até, não sei, é uma ignorância muito grande você negar direitos humanos, né? E toda vez que esses ataques a, a, aos direitos humanos eles se iniciam, eles reverberam por toda a sociedade, não tem jeito, porque quando você começa a negar a humanidade do outro, você está negando a sua humanidade, né? A sua dificuldade, a sua própria tendência a praticar coisas que não são sempre positivas, né? Todos nós temos dentro de nós é, cargas boas e cargas ruins, né? Todos nós temos. Então, quando eu começo a olhar para o outro de uma forma desumana e me olho também
de uma forma desumana, é o caos, né? Então, o que eu acho que nós estamos vivenciando hoje, primeiro assim, é uma questão da pós-verdade, né? Que é triste, assim, que não se, não se tem mais verdade, né? Então, as fake news estão aí para mostrar isso, então estamos nessa coisa da pós-verdade. A questão também de um neoconservadorismo, né? Com, que envolve questões religiosas, que também assusta muito, porque a religião ela deveria nos religar, né? O religare, e não nos desunir, né? Então, religare a Deus, que nós estivéssemos uma conexão maior com o universo, com as coisas divinas, e na verdade o que nós temos hoje é uma desconexão. Então, essa pós-verdade com o neoconservadorismo, com esse crescimento de um fanatismo religioso, com a desumanidade do outro, com a minha própria desumanidade, eu não me enxergar como ser humano capaz de falhar e capaz de também cometer erros, né? Então, eu acho que tudo isso nos leva a esse momento horroroso que nós estamos vivendo, né? Em que nós elegemos quem elegemos e estamos hoje colhendo os frutos, né? Colhendo os frutos disso. Até me desculpa porque eu estou colocando uma questão política minha, Não, imagina. Mas que realmente, assim, é muito significativo para mim que nós elegemos alguém que era contra direitos humanos, que se colocava contra direitos humanos, que hoje nós estamos vivendo uma pandemia e a pessoa está inaugurando uma exposição das roupas que vestiu na posse. As pessoas estão morrendo, né? As pessoas estão sem tratamento, sem comida, que é algo que hoje o mercado e os preços estão absurdos, e eu fico pensando, poxa, eu tenho muita condição, né? E quem não tem? Quem não tem condição de comprar o alimento, assim, com um arroz a quase 40 reais, né? Então, assim, esse momento de desconexão, né, com a minha humanidade, com a sua humanidade, com a nossa humanidade, eu acho que é um momento muito triste da nossa história. Eu acho que os livros de história irão contar esse momento, um dia. Espero que isso seja superado. A gente espera. Eu também espero, mas eu espero que não se esqueça para que não se repita. É importante, né? Não repetir os erros. Adriana Monteiro, a gente já está chegando aí a 68 minutos de live, quase 70 minutos de live, 1h10. Maravilha, não, muito bom ouvir você falar sobre assuntos tão importantes, né, como o direito das pessoas com deficiência, os direitos das mulheres e os direitos humanos, né, de uma forma geral. Eu queria agradecer bastante pela sua presença hoje aqui, como eu falei, para tratar de assuntos muito importantes, principalmente, como você disse, nesse momento que a gente está vivendo, com retrocessos avançando diariamente, né? Então é importante tratar desses assuntos e lembrar do que está acontecendo para que não se permita que esses retrocessos aconteçam, né? Porque são conquistas não de um governo ou de um partido político, de um grupo político, são conquistas de toda a sociedade e essas conquistas históricas que devemos ao trabalho de pessoas como você, ao engajamento de pessoas como você que lutam diariamente para garantir esses direitos. Muito obrigado aí pela presença aqui hoje. Eu que agradeço, tá bom, pelo convite. Muito obrigada pela parceria. Eu que agradeço aí também imensamente. Eu queria agradecer a nossa amiga Bia Borges, né? A Ela Bia que tá sugeriu. aqui online, mandando os coraçõezinhos. A Bia sugeriu a live com a Adriana, esse tema fantástico. Queria agradecer a todas as pessoas que estão aí participando, Bia, Fred, todo mundo que entrou aí ao longo dessa live.
Valeu. E só dá um toque, ela vai ficar salva aqui nesse perfil do Instagram, depois vai pro canal do YouTube e tal. E aí quem não assistiu pode assistir, quem assistiu, não assistiu toda pode assistir na íntegra, quem quiser rever, pesquisar, consultar, tá certo? Ela vai indicar para os amigos, a live fica salva aqui. Adriana, eu queria te agradecer e desejar que você tenha todo sucesso, continue tendo sucesso com esse trabalho seu que é fantástico, muito importante para as pessoas que você, com as quais você trabalha, que você atende, mas também para o país. Obrigada, Marcelo. Tudo de bom para você também. E que a gente supere esse momento logo. Ah, E que será possamos nos superado. encontrar, né? Quando acabar a pandemia e a Bia vai arrumar um encontro. Tá É bom? legal. Que chegue logo essa vacina. Pessoal, Chegue muito logo a obrigado para vacina. todo mundo. Obrigado especialmente para a Adriana. Uma boa noite. E, como a Obrigada. Adriana falou, a gente está na pandemia, não acabou ainda. Acho que a maioria não se vacinou. Vamos É. cuidar aí. Tá bom, um abraço, tchau, tchau. Abraço, tchau.